Inverno de 1942, no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial, os soldados da máquina de guerra mais temida do planeta, a Alemanha nazista, desenvolveram uma fobia incurável da noite. Nas trincheiras congeladas da União Soviética, o silêncio noturno não trazia descanso, trazia um terror paralisante. Eles não temiam os tanques pesados ou os bombardeios barulhentos da artilharia pesada. Eles temiam um som quase imperceptível, um farfalhar suave no céu que lembrava uma vassoura velha varrendo o chão áspero. Quem ouvisse aquele som tinha apenas segundos para correr antes que o inferno caísse do céu em forma de explosões violentas. Os generais de Adolf Hitler ficaram tão desesperados com esses ataques invisíveis que prometeram a prestigiosa Medalha da Cruz de Ferro do forma automática para qualquer piloto da Luftwaffe que conseguisse derrubar uma única delas. Os alemães as batizaram de Nartexen, as bruxas da noite. O que os nazistas não sabiam e o que a inteligência alemã custou acreditar é que o pior pesadelo do Terceiro Reich era composto inteiramente por mulheres jovens, garotas de 18 a 22 anos, estudantes, operárias e camponesas, que voavam em aviões de madeira e lona que eram mais lentos que um carro moderno. Enquanto o mundo ocidental limitava o papel das mulheres na guerra ao suporte médico e industrial, estas jovens soviéticas rasgavam os céus na linha de frente, transformando o próprio medo em uma arma letal de precisão psicológica. A presença constante dessas pilotos no céu criou um efeito devastador sobre o moral das tropas alemãs. Muitos soldados relatavam ataques de ansiedade antes mesmo do anoitecer, incapazes de dormir por medo de ouvir novamente o ruído característico das aeronaves se aproximando no escuro absoluto. O terror psicológico se tornou tão eficiente quanto as próprias bombas, porque o inimigo jamais sabia de onde o próximo ataque surgiria. A guerra deixou de ser apenas física e passou a corroer lentamente a mente dos homens que ocupavam as trincheiras congeladas do leste europeu. A Coronel Rebelde, o exército dos rejeitados. Para entender como essas mulheres foram parar no céu, precisamos voltar a junho de 1941, quando a Alemanha quebrou o pacto de não agressão e iniciou a Operação Barbarossa. O avanço nazista foi devastador, pulverizando defesas e empurrando o exército de Joseph Stalin ao colapso. Com milhões de soldados homens mortos ou capturados em meses, o país sangrava. Nas fábricas e campos, as mulheres assumiram toda a produção. Mas para milhares delas, fabricar munição não era o bastante. E ela é Squiriamat. É aqui que surge a figura da Coronel Marina Raskova, conhecida como Amelia Earhart, da União Soviética. Raskova era uma navegadora lendária e usou sua linha direta com o Kremlin para peitar o alto comando militar, que insistia que o lugar de mulher era longe do combate. Com o país à beira da aniquilação, Raskova convenceu Stalin a assinar um decreto histórico em outubro de 1941, criando 3 regimentos aéreos totalmente femininos. A empolgação das voluntárias, contudo, logo se chocou com o machismo institucional. Ao chegarem para o treinamento na cidade de Engels, elas foram recebidas com piadas, assédio e desprezo pelos oficiais masculinos, que acreditavam que aquilo era apenas propaganda política. O exército se recusou a produzir equipamentos adequados. Elas receberam uniformes masculinos usados e gigantescos. As botas eram tão grandes que as pilotos precisavam rasgar seus próprios lençóis para preencher o espaço interno, evitando que os calçados caíssem durante os voos. Mas a maior prova de desdém veio na escolha das aeronaves, o Polikarpov Pouto. Mesmo enfrentando humilhações constantes, aquelas jovens se recusaram a abandonar o treinamento. Muitas haviam perdido pais, irmãos ou noivos para o avanço nazista e enxergavam a guerra como algo profundamente pessoal. Cada exercício de voo, cada pouso mal sucedido e cada noite congelante no campo de treinamento fortaleciam ainda mais a determinação coletiva do grupo. O preconceito dos oficiais acabou criando um efeito contrário. Em vez de quebrá-las psicologicamente, transformou aquelas mulheres em combatentes ainda mais obstinadas e perigosas. As máquinas de papelão, o avião entregue ao 588º Regimento de Bombardeio Noturno, parecia uma piada de mau gosto. Projetado em 1928, o Po-2 era uma aeronave de treinamento e pulverização agrícola. Sua estrutura não continha metal blindado. Era feita inteiramente de compensado de madeira leve e coberta por uma fina lona de algodão esticada. A velocidade máxima não passava de 150 km por hora. Qualquer jipe militar em solo conseguia acompanhar visualmente o trajeto da aeronave. Estas máquinas não tinham rádio para comunicação, expondo as tripulações ao isolamento completo no ar. Não havia painéis modernos ou radares. Os instrumentos de navegação eram tão rudimentares que as navegadoras usavam cronômetros de bolso, réguas de plástico e mapas de papel iluminados por pequenas lanternas para calcular as rotas no escuro absoluto. Para piorar, a física do avião limitava a carga. Ele só conseguia carregar 2 bombas por vez, presas precariamente sob as asas de lona. Havia também uma decisão matemática que revelava a frieza extrema dessas mulheres.
Elas se recusavam categoricamente a usar paraquedas. O motivo não era orgulho ou arrogância, era peso. O peso de um paraquedas equivalia ao peso de uma bomba extra de pequeno porte. Elas preferiam aumentar o poder de destruição contra o invasor a garantir uma chance de sobrevivência. Voar naquelas condições significava que, se a lona do avião fosse atingida por uma única bala incendiária, a aeronave se transformaria em uma pira funerária voadora em segundos, restando à tripulação apenas a escolha de morrer queimada na cabine ou saltar para o vazio da morte. Paradoxalmente, a fragilidade absurda do PO-2 acabou se tornando uma vantagem inesperada. Os caças alemães mais modernos eram rápidos demais para perseguir aquelas aeronaves lentas, sem correr o risco de estolar durante as manobras. Além disso, o pequeno motor de madeira gerava uma assinatura de radar mínima, dificultando a detecção noturna. O que parecia sucata voadora transforma o SEI em uma arma psicológica perfeita, porque os alemães estavam preparados para enfrentar máquinas de guerra sofisticadas, não fantasmas de lona surgindo silenciosamente no céu escuro. A tática da bruxa e o inferno congelado. Voar em um avião de madeira contra os modernos caças alemães durante o dia era um suicídio estatístico. Por isso, a única chance de sobrevivência e eficácia do 588º Regimento era atacar sob o manto da escuridão total. Foi no breu da noite que elas desenvolveram a tática genial e suicida que aterrorizou os nazistas e originou o seu apelido lendário. As missões funcionavam em uma coreografia milimétrica de 3 aeronaves. Quando se aproximavam das bases alemãs, fortemente protegidas por holofotes e baterias antiaéreas, os 2 primeiros aviões avançavam de forma barulhenta e visível. Eles serviam de isca, atraindo a atenção e os disparos inimigos. Enquanto os alemães tentavam desesperadamente derrubar as iscas, o terceiro avião vinha por trás, camuflado nas sombras. A piloto reduzia a aceleração e desligava completamente o motor em pleno voo. O avião tornava-se um fantasma silencioso, apenas planando no vento. O único som audível era o ar batendo nas estruturas de madeira e lona, gerando o famoso ruído de vassoura. A navegadora liberava as bombas manualmente através de um cabo. A piloto ligava o motor no tranco e iniciava uma fuga desesperada antes que os holofotes a encontrassem. Como cada avião carregava pouca carga, a eficiência dependia da repetição exaustiva. O ritmo de trabalho era desumano. Em uma única noite de inverno, uma mesma tripulação chegava a decolar, bombardear, retornar, rearmar e decolar novamente até 15 vezes. Em solo, as mecânicas, também mulheres, trabalhavam no chão congelado com temperaturas de até 30 graus abaixo de zero. Se encostassem as mãos nuas no metal das bombas ou dos motores, a pele grudava e rasgava instantaneamente. Elas rearmavam as aeronaves no escuro, em minutos, enquanto as pilotos tentavam processar o luto pelas amigas que não haviam retornado da decolagem anterior. A pressão psicológica dessas missões era brutal. As pilotos sabiam que qualquer erro mínimo durante o voo noturno significava colisão, fogo antiaéreo ou morte instantânea. Ainda assim, retornavam repetidamente para o céu escuro porque entendiam que cada ataque atrasava o avanço alemão sobre cidades soviéticas inteiras. A resistência delas não era movida apenas por patriotismo, mas pela convicção de que estavam lutando pela sobrevivência do próprio povo diante de uma máquina de extermínio que avançava sem misericórdia pelo continente europeu. O legado das flores de ferro. Ao longo dos anos de conflito, o preconceito dos oficiais masculinos derreteu diante da brutalidade dos resultados. O 588º Regimento provou ser tão letal e cirúrgico que o alto comando soviético o condecorou com o título honorífico de Regimento da Guarda, rebatizando-o como 46º Regimento de Bombardeio Noturno da Guarda Tamanskaya. Elas não pararam de voar até que o nazismo fosse extirpado da Europa, participando ativamente da libertação da Crimeia, da Polônia e voando seus frágeis biplanos sobre Berlim enquanto o Terceiro Reich desmoronava em 1945. Os números finais dessas mulheres desafiam qualquer lógica da história militar. Elas realizaram mais de 23 mil missões de combate e despejaram mais de 3 mil toneladas de bombas sobre as linhas inimigas. No total, o grupo acumulou o equivalente a mais de 286 mil horas consecutivas de voo. 24 daquelas jovens receberam a medalha de heroína da União Soviética, a maior honraria militar do país. Elas iniciaram a jornada sendo ridicularizadas como garotinhas vestindo uniformes grandes e terminaram a guerra como a unidade aérea mais temida de todo o fronte oriental. Com o fim da guerra, o regimento foi dissolvido e a maioria dessas mulheres retornou silenciosamente para suas vidas civis como professoras, médicas e engenheiras. Por décadas, a história ocidental tratou suas trajetórias apenas como notas de rodapé, preferindo focar nas grandes batalhas de tanques e generais homens.
Mas o legado das Bruxas da Noite permanece eterno. Elas não apenas defenderam seu território contra um dos maiores monstros da humanidade. Elas provaram que a coragem real não depende de blindagem pesada ou tecnologia de ponta, mas sim da determinação inabalável de quem tem o controle do manche. Décadas depois do fim da guerra, documentos militares e relatos de veteranos ajudaram a reconstruir a dimensão real do impacto causado por aquelas jovens pilotos. O nome Bruxas da Noite atravessou gerações e se transformou em símbolo de resistência, coragem e superação diante do preconceito e da violência extrema da guerra. Em um século marcado por impérios, ditadores e armas gigantescas, um dos maiores terrores do exército nazista nasceu do som quase invisível de pequenos aviões de madeira cortando silenciosamente a escuridão.